Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1, e nós vamos apresentar os conceitos de engrenagem mais detalhadamente. Bom, eu preciso acertar a notação, os termos que nós vamos falar durante as próximas aulas. Assim como todo mundo entende o que é cadeira, se eu falar sente na cadeira, todo mundo entende que tem que sentar naquele lugar que chama cadeira e não em cima da mesa, nem no chão, por exemplo. Eu preciso saber qual é a terminologia, o que significa cada termo para a gente poder se entender nas próximas disciplinas de engrenagem. Muito bem, eu vou falar o menos possível, mas eu preciso no mínimo disso. Então eu posso definir uma engrenagem 4 diâmetros. O diâmetro primitivo, que é o diâmetro do círculo primitivo, que é a cota do cilindro primitivo, do qual partiu a engrenagem, teoricamente. Nós vamos ver com mais detalhe, que é como se eu tivesse metade do dente para cima desse diâmetro primitivo, metade do dente para baixo, não é bem metade, vamos discutir isso já. O diâmetro externo, que é o diâmetro do topo do dente, o diâmetro interno, que é o diâmetro do pé do dente, e o diâmetro de base, que eu já vou falar mais para frente daqui a pouco, quando eu falar de perfil envolvente. Também defino a largura da engrenagem e o comprimento do dente, como eu apresentei, por exemplo, na transparência de engrenagens helicoidais. Né? Esses valores podem não ser iguais. Se for dentes retos, os valores são iguais. Se for dentes helicoidais, B maior que L, nós já vimos isso. Bom, nos dentes, as medidas que eu tenho são adendo, que é a distância do diâmetro primitivo, até o diâmetro externo, ou seja, a parte do dente que está para fora do diâmetro primitivo. O dedento, que é a distância radial entre o diâmetro primitivo e o diâmetro interno, ou seja, a parte do dente que está para dentro do diâmetro interno, do diâmetro primitivo. Não é? O dedento é um pouco maior do que o adendo, justamente para não bater o topo do outro dente no fim do vão entre esses dois dentes, o pinhão e coroa. Né? Então, metade de cima do dente, entre aspas, que não é metade, é um pouco menor que a metade de baixo do dente. Então, não é metade, né? A altura do dente, que é adendo mais dedendo. Vão entre dentes, que é medido no diâmetro primitivo, porque o dente tem um lado curvo, nós já vamos ver isso, o perfil do dente é curvo, já vamos discutir isso. Então, eu meço por norma, por definição, no diâmetro primitivo, que vai mudando o vão aqui em função da posição que eu pego. A espessura do dente, que eu meço também no diâmetro primitivo, que também vai mudando de acordo com a posição que eu pego. O passo circular, que é a soma dos dois anteriores. Então, se eu somar vão mais espessura, dá o passo circular. E o raio do fundo do dente, que é um raio aqui para aliviar a concentração de tensão. Nós vamos discutir isso no projeto de engrenagens na próxima videoaula. E eu posso definir dois ângulos também. O ângulo de pressão, que é o ângulo que a força faz com a tangente ao diâmetro primitivo no ponto primitivo. A força é sempre normal à face do dente, como o dente é inclinado, então tem um ângulo entre essa reta, digamos assim, essa horizontal, e a direção da força no dente. Esse é o ângulo θ, o ângulo de pressão. E o ângulo de Hertz, que nós já discutimos também lá atrás, que é o ângulo entre a face do dente e o eixo de rotação da engrenagem. Engrenagens helicoidais tem ângulo beta, ângulo de hélice maior que zero. Engrenagens de dentes retos não há ângulo beta, o ângulo beta é nulo. Muito bem. Para que uma engrenagem funcione direito, eu preciso buscar, conseguir, se eu conseguir, duas características. Para que não haja variação de velocidade à medida que eu vou reposicionando as engrenagens, por exemplo, um erro de montagem, alguma coisa, porque isso gera uma aceleração no corpo, e se tem massa e aceleração tem uma força de inércia que não é interessante ter, porque pode vir a sobre-solicitar a engrenagem, pode vir a quebrar. Então eu tenho que garantir que a perpendicular comum aos dois perfis passe pelo ponto primitivo. Já vou mostrar a figura aqui. E que deve haver apenas um ponto de contato entre os dentes para diminuir o atrito. Então, esse caso aqui. Então, por exemplo, pinhão,
diâmetro primitivo do pinhão. Coroa, diâmetro primitivo da coroa. A tangente ao diâmetro primitivo do pinhão e da coroa, elas têm que passar pelo ponto primitivo, que é o ponto em que os dois diâmetros se encostam. E eu só posso ter um ponto de contato para diminuir o atrito. Essas são as regras que eu devo buscar no caso de definir um perfil de engrenagem. Bom, teoricamente eu posso escolher qualquer perfil para o pinhão e eu consigo gerar qualquer perfil para a coroa. Mas isso não é interessante, porque se eu usar um perfil arbitrário qualquer no pinhão, o perfil da coroa será diferente para eu poder obedecer aquelas duas regras anteriores. E o que acontece é que eu vou ter que usar ferramentas diferentes para o pinhão e para a coroa, aumenta o custo, e eu tenho vários problemas que eu não quero ter. Então, é melhor nós usarmos dois perfis que já foram desenvolvidos e funcionam, que é o perfil cicloidal e o perfil evolvente. É evolvente, mas não é envolvente, é evolvente. O perfil cicloidal, vou definir o que é a curva cicloide, é a trajetória descrita por um ponto sobre uma circunferência que rola assim escorregar sobre outra circunferência. Não entendi nada, não tem problema, vamos ver a figurinha. Então eu tenho uma engrenagem girando sobre, por exemplo, uma reta e eu meço o ponto, a trajetória do ponto dessa engrenagem. Então, por exemplo, ela está encostada aqui no ponto, a engrenagem gira, o ponto sobe, o ponto encosta de novo, o ponto sobe, o ponto encosta de novo. Isso aqui é um perfil cicloidal. Então o que eu faço? Eu corto, por exemplo, numa altura e tenho o meu dente, o perfil do meu dente. Um lado, outro lado. Por exemplo, corto um momento aqui que seria o diâmetro externo da minha engrenagem. Bom, esse perfil cicloidal é bom porque ele permite um número mínimo de dentes, um número menor mínimo de dentes. Então a engrenagem pode ser menor, mais barato. Ele gera menos pressão no flanco dos dentes, é outra grande vantagem. Porém, se eu errar a montagem de pinhão e coroa, posição relativa entre ele, eu vou ter variação de rotação. Se a variação de rotação, a aceleração, como tem massa, aceleração vezes massa dá força de inércia não prevista em projeto, que isso pode sobre-solicitar a engrenagem. Então, esse é um perfil que a gente acaba usando quando as rotações são muito baixas. Além do que a fabricação é mais difícil do que o perfil evolvente. Quais são as aplicações? Para rotações baixas, então, motores de bombas, engrenagem de relógio, que giram bem devagar, peão e cremaleira, que também geralmente gira devagar, porque ele vai se mover, né? Então tem que longitudinalmente, né? A cremaleira. Então precisa ser uma velocidade menor por causa da inércia, ele é grande demais, né? Aí temos o perfil evolvente, e eu vou definir o que é curva evolvente. É a trajetória descrita por um ponto sobre uma reta, que rola sem escorregar sobre a circunferência, que é a circunferência de base. Tá aí a definição de circunferência de base. É a circunferência a partir da qual eu vou gerar o perfil evolvente na minha engrenagem, ou dentro da minha engrenagem. Não entendi nada, não faz mal, vamos olhar aqui figurinha. Então tem uma engrenagem aqui, tem uma reta tangente essa roda, essa circunferência, e eu pego o ponto dessa reta, qualquer ponto, por exemplo, aqui, à medida que a reta vai virando sem escorregar, sempre tangente a essa circunferência, o ponto vai traçando essa trajetória. Esse aqui é o meu perfil evolvente. Então, como é que eu faço o dente? Eu paro numa certa altura, aqui está aqui o perfil evolvente no flanco do dente. Por exemplo, aqui o diâmetro externo, por exemplo, então esse aqui é o perfil evolvente. É o perfil utilizado em engrenagens em engenharia mecânica, perfil geral, perfil padrão, é o perfil que dá mais certo. Ele atende aquelas duas regras que nós já discutimos, né? A relação de velocidade não se alteram com a variação da distância entre centros, quer dizer, erros de montagem não geram forças inerciais, porque a engrenagem não acelera e desacelera no movimento. Direção da força normal ao flanco do dente sempre constante, só um ponto de contato, e eu tenho aquela linha de contato tangente aos dois
ramos primitivos e passando pelo ponto primitivo. A usinagem de ferramentas mais simples. E eu tenho facilidade na obtenção de dentes corrigidos. Nós não vamos discutir dentes corrigidos nessa disciplina, mas se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar e a gente acaba respondendo para você. Bom, quais são os materiais para engrenagens? Então, primeira opção, engenharia para qualquer produto é aço carbono. Aço carbono ou aço doce, porque tem em todo lugar, qualquer loja de material de aço tem barra de aço carbono para a gente comprar. A disponibilidade é muito grande. Se é grande disponibilidade, vende bastante, diminui o custo, então é um material de características mecânicas boas, fácil de se encontrar, custo bastante razoável. Se eu precisar de um pouco mais de capacidade, eu posso cementar. Então tem que ter um aço com um pouco mais de carbono, um aço com um pouco mais de carbono para poder ocorrer a cementação. Você viu isso na disciplina de materiais de construção mecânica. Se eu precisar de mais capacidade, eu uso o aço liga, que tem tensões limites maiores do que aço carbono. E aço inoxidável em casos especiais, caso em que eu tenho ambientes muito corrosivos, eu vou usar aço inoxidável. O problema do aço inoxidável é que ele é caro, né? Então só vou usar quando for efetivamente necessário. Tem outras opções, posso fazer engrenagem de ferro fundido, é mais barato. Ferro fundido é barato de ser feito, mas se ele é barato tem uma coisa que eu perco é a capacidade. Então as engrenagens ficam maiores, tem que ter áreas de contato maiores para resistir à mesma carga. Também posso usar engrenagens de bronze, por exemplo, parafuso sem fio comum, engrenar a coroa de bronze, porque o bronze ele é um material muito bom, resiste bem ao atrito, resiste bem ao desgaste e tem baixo coeficiente de atrito. Então, para o parafuso sem fio que eu tenho escorregamento constante, se você lembrar, a gente já viu isso. Então, uma boa opção é usar bronze na coroa, por exemplo. Posso usar plástico cada vez mais no mundo de hoje se utiliza plástico. Plástico é muito barato, muito rápido de se fazer. É lógico que não tem a resistência que tem no aço, bronze, muito menos o aço, mas ele é muito barato, então dependendo da necessidade nós podemos usar plástico para fazer a engrenagem. E material sinterizado, que é o material da metalurgia do pó, que você viu na disciplina também de usinagem dos materiais, né? O professor discutiu sinterização lá com você. Bom, muito obrigado. Por hoje é isso. Até a próxima oportunidade.